10 de agosto de 2019. O sol mal havia nascido sobre o horizonte de Manhattan quando um anúncio parou o mundo. Jeffrey Epstein, o homem que mantinha em suas mãos os segredos mais perigosos das pessoas mais poderosas da Terra, estava morto. Ele estava na unidade de segurança máxima. O mundo esperava que ele desse nomes, datas e locais, mas em uma sequência de coincidências estatisticamente impossíveis, as câmeras falharam, os guardas dormiram e o protocolo de vigilância contra suicídio foi misteriosamente suspenso dias antes. Epstein não era apenas um criminoso. Ele era o centro de uma teia, um facilitador que conectava a realeza britânica, ex-presidentes dos Estados Unidos, gênios da tecnologia e bilionários de Wall Street. Mas como um simples professor de matemática chegou ao topo da pirâmide social, e por que sua morte pareceu mais um encerramento de arquivo do que uma tragédia pessoal? Hoje vamos além das manchetes. Vamos explorar a arquitetura do poder, a ilha misteriosa e o silêncio que custou bilhões. Prepare-se. O que você está prestes a ver é o dossiê completo sobre a rede de Epstein. Para entender o fim, precisamos olhar para o começo. Jeffrey Epstein começou sua carreira na Dalton School, uma escola de elite sem sequer ter um diploma universitário completo. Lá ele conheceu os filhos das figuras mais influentes de Nova York. Foi seu primeiro contato com o poder. Logo ele saltou para o banco de investimentos Bear Stearns. Mas o grande mistério começa aqui. Epstein não era um investidor famoso por seus lucros extraordinários. Ele era famoso por seus relacionamentos. Seu maior trunfo foi Leslie Wexner, o bilionário dono da Victoria's Secret. Wexner deu a Epstein procuração total sobre sua fortuna. Epstein passou a viver na mansão que pertencia a Wexner, a voar em seus aviões e a gerir bilhões, porque um dos homens mais ricos do mundo entregaria as chaves do seu império a um homem sem histórico financeiro sólido. Muitos analistas de inteligência sugerem que Epstein não era um gênio financeiro, mas um zelador. Ele estava lá para garantir que o dinheiro da elite circulasse e que certas portas fossem abertas. Epstein construiu um império geográfico projetado para a discrição. Primeiro, a mansão de Manhattan, a maior residência privada de Nova York. Relatos de sobreviventes descrevem paredes cobertas de fotos de pessoas famosas e câmeras escondidas em todos os cômodos, inclusive nos banheiros. Depois, o rancho no Novo México. Um complexo isolado onde Epstein planejava criar uma espécie de laboratório genético. Ele tinha uma obsessão perturbadora pela eugenia, querendo espalhar seu DNA em larga escala. Mas o coração do esquema era Little St. James, sua ilha particular, conhecida pelos locais como a Ilha das Orgias. O que mais chamava a atenção era um templo com listras azuis e uma cúpula dourada no topo de uma colina. Ex-funcionários afirmam que o prédio tinha portas reforçadas e levava a níveis subterrâneos. Para que serve um templo sem janelas no meio de uma ilha privada? A teoria predominante é que era ali que as gravações de chantagem eram feitas. O Lolita Express não era apenas um avião de luxo, era um escritório voador onde alianças eram seladas. Os registros de voo, obtidos por processos judiciais, revelaram nomes que abalaram o mundo. Bill Clinton, registrado em mais de 20 voos. Seus representantes dizem que ele nunca soube de crimes. Mas os registros mostram destinos internacionais frequentes. Donald Trump frequentou festas com Epstein nos anos 90, embora afirme ter cortado relações após uma disputa imobiliária. Bill Gates encontrou-se com Epstein diversas vezes após 2011, supostamente para discutir filantropia. A conexão foi citada como um dos motivos do seu divórcio. E claro, o príncipe Andrew. A amizade dele com Epstein tornou-se o maior escândalo da monarquia britânica moderna. Virginia Giuffre, uma das principais vítimas, afirmou ter sido emprestada ao príncipe. A rede de Epstein funcionava como um clube de fidelidade macabro. O acesso às vítimas era o preço da lealdade ao grupo. Jeffrey Epstein não agia sozinho. Ao seu lado estava Ghislaine Maxwell, a filha do magnata da mídia britânica Robert Maxwell. Ghislaine era a ponte para a alta sociedade europeia. Ela era quem recrutava as jovens, prometendo carreiras de modelo ou massagens profissionais para depois prendê-las na teia de Epstein. Mas há um detalhe que muitos ignoram. O pai de Ghislaine, Robert Maxwell, foi enterrado em Israel com honras de Estado.
em meio a rumores de que seria um agente do Mossad, o serviço secreto israelense. Isso levanta a questão mais perturbadora de todas. Epstein e Maxwell eram apenas predadores sexuais ou eram ativos de inteligência coletando informações para chantagear líderes mundiais? Em julho de 2019, o cerco fechou. Epstein foi preso ao pousar em Nova York. Ele parecia confiante, como se soubesse que seria solto novamente, como foi em 2008 após um acordo judicial vergonhoso. Mas desta vez, o público estava assistindo. Sua morte em agosto de 2019 foi classificada como suicídio, mas o renomado patologista Michael Baden, contratado pela família de Epstein, contestou. Ele afirmou que as fraturas nos ossos hioides de Epstein eram muito mais consistentes com o homicídio por estrangulamento do que com enforcamento. Naquela noite, os 2 guardas que deveriam vigiá-lo estavam fazendo compras online e dormindo. As câmeras do corredor, de acordo com o governo, os arquivos foram corrompidos e não puderam ser recuperados. Jeffrey Epstein levou para o túmulo o conteúdo de centenas de horas de gravações feitas em suas mansões. Ghislaine Maxwell foi condenada a 20 anos de prisão, mas aqui está o fato que deve nos fazer refletir. Maxwell foi condenada por traficar vítimas para clientes de Epstein. No entanto, até hoje, nenhum cliente foi preso. Nenhuma das figuras poderosas que frequentavam a ilha ou viajavam no avião foi formalmente acusada de usar os serviços da rede. A história de Jeffrey Epstein nos ensina que o poder tem camadas. Ele foi o sacrifício necessário para que o sistema continuasse operando. O galho foi cortado, mas a árvore continua de pé. E você? Acredita na versão oficial ou no silêncio dos arquivos deletados? Deixe sua teoria nos comentários. Se você quer que continuemos investigando os segredos das elites, inscreva-se e ative as notificações. O próximo arquivo pode ser ainda mais perigoso.